Você já teve a sensação que precisa fazer algo muito importante, mas acaba sempre deixando para depois? O nome disso é procrastinação, e isso não é a mesma coisa que preguiça. Vamos entender um pouquinho? Seja bem-vindo ao Ecos da Presença. Meu nome é Maurilene Bacelar, eu sou médica, psiquiatra e uma filha amada de Deus. E estou aqui para falar um pouquinho sobre a procrastinação. A procrastinação é um sintoma, tá, gente? Na maioria das vezes. Ela pode também ser um hábito. Então, o que eu preciso entender é o que está acontecendo comigo. É um hábito procrastinador ou é um sintoma de uma alteração de humor ou de uma alteração ansiosa? Por exemplo, pessoas muito ansiosas, elas costumam procrastinar coisas que lhes dão ansiedade para fugir daquela emoção e acabam adiando coisas importantes porque estão fugindo da ansiedade. Pessoas que estão com humor deprimido, elas podem procrastinar por falta de energia. Mas quem tem um hábito procrastinador, quer dizer, desde sempre que eu lembro, eu sempre procrastinei. Precisa pensar em algumas coisas importantes sobre traços de personalidade, tá? É uma personalidade mais perfeccionista, ela vai procrastinar, porque tudo que faz gasta muita energia. Então, se eu vou fazer algo, eu tenho que fazer esse algo com muita perfeição, e essa perfeição vai demandar de mim uma energia muito alta. Na vida que nós temos hoje, de muitas atividades, é impossível fazer todas com o grau de perfeição que o perfeccionista espera ter para todas as coisas. Então, a gente vive hoje numa sociedade utilitarista, funcional, de volume de serviço. Não é muito fácil, e eu não estou querendo dizer que você sempre precisa aceitar isso, mas que em alguns momentos da vida, sim, vai ser preciso aceitar que as coisas não vão sair todas com esse nível de perfeição. Tem uma figurinha que eu já vi no Instagram, que é de uma escada perfeitinha, que demorou muito para fazer, e uma escada toda mal feita, que foi feita bem rápido, mas que funcionou para pular um muro. Então, muitas vezes hoje se busca o funcional e não o perfeito. Mas o perfeccionista, ele tem a expectativa do melhor serviço, da perfeição. O perfeccionismo é um traço da personalidade que pode causar muito sofrimento. Ele tem algumas origens, tá? Entre elas, pode ser realmente a inteligência. É muito inteligente, sabe a diferença entre o bem feito e o mal feito, e que o bem feito é melhor, gosta de coisas ordenadas, tem um pensamento que gosta da ordem. Então, o perfeccionismo, pessoas com altas habilidades ou muito inteligentes, vão ter o perfeccionismo como um traço, e pode ser também uma ferida da alma. Uma ferida de alguém que acha que se errar, ou que se não fizer o melhor, não vai ser aceito, não vai ser amado, tem que ser sempre perfeito, porque senão vai apanhar, tem que ser sempre perfeito, porque não pode errar de jeito nenhum, senão vai ser castigado. E esse traço dessa ferida da alma, ela vai se aproximar muito do eu não sou amado, porque na cabeça da criança, se eu tenho que ser perfeito para ser amado e ninguém é perfeito, ela sabe que não é, então é igual eu não sou amado. E é muito pesado carregar o perfeccionismo, seja por um lado, seja para o outro. Pessoas que têm altas habilidades vão olhar o mundo sob uma ótica onde tudo teria que estar mais perfeito, ou ser mais inteligente, ou ser mais aprofundado. A gente vê no passado, onde muitas pessoas com altas habilidades tinham tempo para pensar, para criar grandes teorias, para fazer grandes inventos. A vida tinha outro time, tinha outro tempo. Então, na modernidade, essa questão de pessoas com altas habilidades, que seria uma inteligência aumentada para uma determinada questão, mas uma habilidade reduzida para outros, porque o cérebro não desenvolve tudo igual. Eu até brinco falar, não dá para ser bom em tudo, então vai ser muito bom em alguma coisa e ruim em outra coisa. Ainda é uma área de conhecimento que está em crescimento, mas assim, pessoas com altas habilidades, elas vão ser muito perfeccionistas. E elas vão ter essa demanda de dificuldade, de procrastinar, porque tudo precisa estar perfeito, tudo precisa ser muito pensado. Pessoas com essa característica das altas habilidades ou da inteligência têm algumas dificuldades. Um pensamento mais arborizado, né? Um pensamento que vai abrir múltiplas possibilidades. Então, eu olho para uma coisa que parece simples, mas o meu cérebro ele vê inúmeras possibilidades naquela coisa, e além do peso da coisa ter que estar perfeita, eu ainda tenho que escolher
qual possibilidade eu vou olhar. Então se torna muito pesado fazer qualquer coisa, ou estudar, não, eu tenho só que estudar, mas na hora que eu vou estudar, abre um leque de possibilidade, como é que eu vou lidar com aquele leque, o que, que eu vou fazer com aquilo ali. Então, muitas vezes, a procrastinação pode ser por isso. Pessoas criativas. Pessoas criativas vão procrastinar, porque tudo que fazem tem que ter um ato criativo, tem que ser criado por elas, e elas vão ter muita dificuldade de repetir coisas. Isso vale para outras habilidades também, e pessoas muito criativas, elas vão ter essa dificuldade. Então, eu vou fazer algo, eu preciso deixar minha marca, eu preciso criar. E criar também é uma demanda de energia, também tem um peso. De novo, a gente cai na sociedade utilitarista, que tem muitas coisas para fazer o tempo todo. Então, há uma sobrecarga de atividade, né? E muitas vezes essa procrastinação ela se manifesta na adolescência, no ensino médio, que é quando aumenta muito o nível de sobrecarga, e quando começa a trabalhar, uau, piora muito mais, porque eu tenho que dar conta de trabalhar, de estudar, às vezes eu tenho que dar conta ainda de filho, de casa, de trabalhar, de estudar. Quantos procuram um psiquiatra com uma demanda de, poxa, me dá um remédio para eu aguentar, me dá um remédio para eu aguentar a vida do jeito que ela tá, porque, sabe, não é muita coisa, mas é muita coisa mesmo, não é nada normal, ou não é uma doença, é muita coisa para dar conta mesmo. E vai ser preciso, às vezes, eleger prioridades, escolher qual vai ser e o que eu vou fazer. Então, falando de diversas causas da procrastinação, e tem mais uma que é muito importante a gente refletir, porque está muito ligada aos dias atuais, que é a oferta gratuita, barata e fácil de dopamina que a gente tem com esse negocinho aqui, né? Que tá na mão de todo mundo. Gente, o celular, de modo geral, mas jogos eletrônicos, que tá, pode ser também outros tipos de telas, não só no celular, o celular só tá na mão de forma mais rápida. Mas jogos eletrônicos, vídeos curtos, vídeos de menos de um minuto que você fica mudando o feed, passa para outro vídeo, passa outro. Ah, vídeo engraçado. Vídeo engraçado, mais um minutinho. Parece nada demais, mas isso causa uma chuva de dopamina no teu cérebro. Por que, que a dopamina existe? E o que é dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor criado por Deus para nos dar satisfação e prazer. A dopamina naturalmente criada no nosso corpo, ela é criada com esforço. Então eu me esforço por algo e eu conquisto algo, o meu corpo gera dopamina. Então eu persevero em algo, nós aprendemos para não nos destruirmos, a gente aprende a nos privar de um prazer para ter dopamina depois por um prazer maior. Então eu vou esperar a hora certa das coisas, eu vou me esforçar pelas coisas e aí eu vou ter muita dopamina no final. E essa é a dopamina natural saudável. Então eu estou estudando, eu não estou entendendo, mas eu preciso continuar estudando porque no final eu vou entender e vai ser uau, muito legal. Então eu estou esperando encontrar a pessoa que eu vou casar ou que eu vou amar e vai ser muito legal. E muitas vezes isso exige de mim um esforço, exige de mim paciência. E a hora da paciência não tem tanta dopamina assim. Mas o que, que o celular faz, gente? O que, que esses vídeos curtos, o excesso de jogos faz? Nossa, deu preguiça. Preguiça é normal? É, preguiça é um sentimento normal. Então, uau, eu vou precisar de energia aqui, né? Para fazer algo. Então, como é que eu lido com a preguiça que pode não ser normal? Mas ela vai acontecer, ela vai chegar e eu vou lidar. Não, eu tenho que pensar no futuro. Aí vem a importância da ansiedade para equilibrar ali com a preguiça. E aí vai, ó, ah, olha para o futuro, levanta, que você vai fazer algo legal e você vai ter dopamina no final. Mas o celular diz: não, vem para mim. Então você está com preguiça? E ok, é mais fácil pegar o celular. Plá, 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 vou jogar, vou olhar coisas à toa, vou olhar vídeos. Uau, passou o tempo, não fiz nada, fiquei só no celular. Mas o mais grave não é a perda do tempo, é você ter condicionado o seu cérebro. Fica com mais preguiça que você vai ter mais dopamina. Para de estudar mais vezes que você vai ter mais dopamina. Então, hoje, esse mecanismo de vício de dopamina, de condicionamento de dopamina fácil, se tornou uma das principais causas da procrastinação, tá? Por quê? Porque eu ensinei meu cérebro que se eu não quiser fazer, eu vou ter dopamina. Eu não preciso de esforço. É dopamina sem esforço. É dopamina barata que a gente chama, dopamina sem esforço nenhum. Passou meu tempo, uau, tive a dopamina que meu cérebro precisava, sem esforço nenhum.
Então, gente, todos nós temos o direito de ter preguiça. E nós vamos lidar com essa preguiça, dando a ela o tédio. Então, eu vou dar para minha preguiça tédio, eu não posso dar para minha preguiça dopamina. Eu vou dar tédio e então eu me levanto, entende? Então, eu levanto e eu vou organizar o que eu preciso fazer. Reorganizando aqui um resuminho das causas da procrastinação, tá? Lidar com emoções difíceis, ansiedade, depressão, perfeccionismo como um traço da personalidade, que pode ser por uma ferida mesmo, de medo de errar intenso, ou pode ser por um pensamento mais arborizado, mais profundo, mais aprimorado ali na visão da coisa e uma necessidade de que tudo esteja ordenado. Isso aí são características que são genéticas também e que estão dentro do contexto das altas habilidades. Alta criatividade, né? Então, alta criatividade vai querer sempre um potencial criativo e que também vai pesar. E por último, dependência de dopamina, dopamina barata e fácil. E então, você anda procrastinando? Qual é a causa? É a primeira coisa que nós precisamos saber. O que está causando essa procrastinação? Se trata-se de emoções difíceis, eu preciso resolver. Então, algo está me disparando crise ansiosa, eu estou fugindo daquela crise ansiosa, aquele mal-estar, ou eu estou mesmo deprimida, então eu vou procurar um psiquiatra. Procrastinação é motivo de procurar psiquiatra? Sim, é motivo de consulta. Tá? Por quê? Porque precisa ser avaliado, o que está causando. Então, tem uma emoção ruim que você está lidando? Ok, vamos tratar, né? Vamos tratar isso aí. Ah, não, é um traço de personalidade que vem de uma ferida mesmo. Vem de uma ferida, eu tenho muito medo de errar, eu travo total, porque o erro parece para mim, sabe, uma coisa que é cruel e eu não posso errar de jeito nenhum. Isso precisa ser trabalhado em psicoterapia. Às vezes o remédio vai amenizar a sensação desagradável de ter que lidar com o erro. E pode ser necessário para fazer um reprocessamento dessa informação, porque às vezes um traço de personalidade que vem, já expliquei em alguns vídeos de formação do self, de formação da personalidade, tem conexão cerebral ali de aprendizado para isso. E para reprocessar, fazer uma neuroplasticidade dessa informação, às vezes precisa o medicamento, mas a psicoterapia, por algum tempo, até que aquela informação esteja reprocessada. E seja mais fácil fazer de outro jeito, né? Mudar a forma, a visão de mundo e a forma de fazer todas as coisas. Quando eu estou no contexto das altas habilidades, do pensamento arborizado, é preciso fazer adaptações. Adaptações no volume das coisas, eleição de prioridades com mais rigidez. Em todos os contextos, isso deve ser feito para eu vencer uma procrastinação. Mas nesse contexto do pensamento arborizado, vai ser preciso buscar uma compreensão do que realmente eu preciso fazer e do que não vai ser preciso. Ou no caso dos criativos, eu posso fazer algo criativo no meu dia, mas eu não posso fazer tudo criativamente. Então, se há uma programação da minha semana, é muito mais fácil que eu consiga vencer a procrastinação. Mas essa programação, ela não pode ser exigente ou acima do que eu consigo fazer. Então, o que eu costumo aconselhar para os meus pacientes? Escolha o seu dia mais tranquilo, sábado, não sei, sexta, um dia da semana, segunda, qual seria o dia? E nesse dia você vai planejar a semana. Ah, não, eu gosto de planejar o ano inteiro. Não funciona. Ah, eu gosto de planejar o mês todo. Não funciona. Você vai ter uma programação básica, claro, para o teu mês, para o teu ano. Mas a programação da semana, ela tem que acontecer. Aquele reprocessamento daquela semana, porque você vai reeleger prioridades. E é muito importante serem poucas prioridades, entende? Se for um monte de prioridade, não, mas eu tenho muita coisa para dar conta. Você vai precisar eleger qual você vai fazer primeiro, ou qual você vai fazer mais bem feita, ou qual você vai repetir as coisas e não vai ter um ato criativo, ou qual não vai ser perfeito, para equilibrar da melhor maneira possível a sua semana. Alguém falou para mim que um bom equilibrista escolhe o prato que vai cair. E é isso mesmo. Então, qual é o prato que vai cair, qual é o prato que vai ficar? Você vai escolher, porque você está no domínio. Não é mais aquela sensação ruim, a procrastinação que está no domínio. Você está no domínio. Então, uau, quais vão ser as minhas 3 prioridades dessa semana, né? O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça. Para qual delas eu vou dedicar mais tempo e para qual eu vou dedicar menos tempo. Isso você reprocessa a cada semana. Ajuda muito. Sendo uma meta simples, você vai conseguir cumprir a meta. Cumprir a meta é muito bom para a saúde mental. Então, quando estabelecer as metas para organizar a sua semana,
é preciso estabelecer metas possíveis, metas que possam ser cumpridas. Existe uma visão de, ah, não, vamos colocar a meta 10 para ver se a pessoa consegue fazer 5 e já é legal, porque ela aí, se eu fizer a meta 5, ela vai fazer só 3, isso não é legal. Mas para a saúde mental isso é ruim, por quê? Porque se a meta é muito alta e ela nunca consegue cumprir, vai ficar aquela questão de, poxa, não consegui, não consegui, o cérebro nunca descansa. O cérebro descansa quando a meta era X e eu fiz X. Ali pronto, você pode descansar. Então, é muito importante fazer a programação por semana. E isso ser adaptado a cada semana. Então, ah, não, ainda ficou pesado, eu ainda não dei conta de cumprir tudo, eu vou adaptando. Ou então, já estou cumprindo tudo e está sobrando tempo, eu consigo colocar mais algo para fazer. E isso sendo feito paulatinamente, devagar. E às vezes vai ser preciso abrir mão da perfeição, muitas vezes. Às vezes vai ser preciso aprender a centrar ou abrir mão daquela outra criação. Bom, qual vai ser o momento da minha vida onde, por exemplo, eu sou criativo e nesse momento da minha vida eu vou investir toda a minha criatividade. Mas eu não vou conseguir fazer isso em tudo. Qual vai ser o momento da minha vida que eu vou conseguir? Pessoas muito criativas podem também sentir baixa dopamina em fazer coisas normais. Isso pode acontecer também no TDAH ou em outras questões que podem ser avaliadas, né? Naturalmente, menos dopamina quando aquela tarefa não tem um sentido maior. Isso, para eu lidar com isso, bom, como que eu vou fazer tarefa? Serviço de casa. Às vezes é chato, é repetido, né? É preciso dar algo legal nisso. Eu vou colocar uma música boa, eu vou ouvir algo agradável. Como é que eu vou dar conta? E eu vou achar um sentido maior. Então, tem um sentido em eu fazer isso aqui, porque depois eu vou desfrutar. A dopamina natural, ela só vem quando eu consigo desfrutar depois. Então, eu vou ter esse trabalho e eu vou me recompensar depois, serviço de casa, né? Depois a casa vai ficar super agradável, depois eu me presenteio com um banho, com um cheiro, com uma comida que seja saudável, mais gostosa. Eu uso muito chocolate 70 como recompensa de dopamina nos momentos de pausa, porque essas recompensas de dopamina, elas funcionam. E o celular precisa ser só depois das atividades cumpridas. Celular só depois das atividades cumpridas. Se você já está com a dopamina condicionada pelo uso excessivo de tela, uso excessivo de vídeos curtos, uso excessivo de jogos eletrônicos, vai precisar um trabalho de desintoxicação dessa dopamina. Gente, dá trabalho, porque é preciso recondicionar. Eu agora só vou me dar dopamina se eu cumprir as metas. Então, tais metas, me recompenso com dopamina. Cumpri aqui, eu me recompenso, né? E vai precisar muito esforço. É normal que quem está com a mente condicionada pelo celular, a vida passa sem graça. As coisas passam e é como se tudo fosse perdendo a graça com o tempo e não tendo cada vez mais energia para as coisas, porque tudo fica muito chato. Nada tem o tanto de dopamina de uma tela colorida, de um jogo, é muito estimulante para o cérebro, né? Chega a ser parecido com uma droga mesmo, com uma substância. Então, vai precisar esforço, às vezes vai precisar um tratamento, vai precisar atividade física, vai precisar mudança de hábito de vida e mudança de mentalidade. E um tratamento psiquiátrico e psicológico engloba tudo isso, né? Um tratamento em saúde mental, com equipe de saúde mental. Não é só tratamento de sintoma, é sintoma, hábito de vida, né? Mentalidade, como eu vou realmente trabalhar para o melhor de mim, para aproveitar melhor o meu dia. E essa conversa me lembrou um salmo, Salmo 90. Vários textos da Bíblia, eles falam sobre como a vida é passageira e como nós precisamos ter consciência de como a vida é passageira para olhar para Deus, né? Para olhar para Deus e para ver um sentido maior na vida. E o Salmo 90 ele traz isso. A vida ela é curta, ela é pequena. E tem um versículo aqui, que é o versículo 12, que é: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração sábio. Em outra tradução, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, aqueles minutos que muitas vezes nós deixamos passar com nada para simplesmente ter dopamina,
são minutos de uma vida preciosa. Lembrando que a sua vida é única, você foi tecido e criado no ventre da sua mãe pelo Senhor, né? Você foi criado por Deus para um propósito. Então, essa é a filosofia cristã, essa é a base da teologia cristã. Então, dentro desse propósito, como eu posso viver os meus dias com sabedoria? A primeira coisa é entender que a vida é curta. A vida passa rápido, a ansiedade faz a gente pensar, tá demorando, porque nós queremos as coisas, porque nós controlamos as coisas, queremos tudo do jeito que a gente quer, mas a vida é muito curta. Então, como eu posso aproveitar ela? A primeira coisa é orar ao Senhor mesmo. Senhor Deus, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a alcançar um coração sábio, que faz as melhores escolhas no meu dia. Então, na hora do planejamento, ora ao Senhor, Senhor, me ajuda a planejar essa semana. Como essa semana vai ser? Nós não cremos num Deus distante, né? Nós cremos num Deus próximo. E esse Deus próximo se interessa pelo meu planejamento. Ele se interessa por como eu estou vivendo os meus dias. Então, me ensina a viver meus dias, me ensina a contar minhas horas, para não desperdiçar elas, passando vídeos à toa, para eu não desperdiçar de modo sem sentido. E nem também a desperdiçar esperando uma perfeição que não vai existir, que não vai acontecer, esperando uma perfeição, uma expectativa de perfeição que me pesa. Né? Nós fomos criados aprendendo por tentativa e erro. O erro faz parte do nosso aprendizado e o aperfeiçoamento ele vem com a vida, com os dias vividos, à medida que eu vivo. É por isso que o envelhecimento é símbolo de sabedoria. Pô, aprendi muito, vivi muito. Então, é importante a gente entender que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus e tem a ver com as melhores escolhas. Salomão pediu sabedoria ao invés de riqueza, né? E quantas vezes nós paramos pedindo riqueza, querendo riqueza fácil, querendo coisas fáceis, tudo tem que ser fácil. E esquece de pedir, Senhor, me dá sabedoria. Me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então, segue aqui algumas dicas da procrastinação. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, quiser um aprofundamento, pode perguntar, tá bom? Tchau, até a próxima!